Fala comigo, gente boa! Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia que você merece, que você respeita, pessoal. Dando continuidade no estudo dos gases, nessa parte 2, iremos mencionar um pouquinho a respeito das transformações gasosas. Essas transformações gasosas, aluninhos, são 3. Para a gente prestar muita atenção nessas transformações, o teacher vai dar para vocês 2 super dicas. A primeira diquinha, maravilhosa, eu vou pensar assim: se eu me refiro às transformações gasosas, eu estou pensando exclusivamente nos gases. Tudo bem? Penso nessas transformações gasosas, eu estou me referindo a uma quantidade fixa de gás. E essa quantidade, evidentemente, ela é expressa em mol. Tudo bem, aluninhos? Sim ou não? Então eu vou pensar assim: a primeira transformação que nós iremos estudar, eu vou chamá-la de transformação isotérmica. Essa palavrinha iso, aluninhos. Estou muito forte, moçada. Estou muito forte. Não sei o que está acontecendo comigo nessa quarentena. Cada dia que passa eu fico mais forte. Tudo bem? Essa palavrinha isso aqui dá ideia de igual. Térmica, isso vem de termos. Isso significa temperatura constante. Concorda comigo que algum dia no passado nós falamos das variáveis de estado. Eu vou fazer uma colinha. Essas variáveis, aluninhos, são 3. Eu tenho a temperatura, eu tenho a pressão e eu tenho o volume. Se eu estou me referindo a uma transformação isotérmica e ela acontece a temperatura constante, o que vai oscilar nessa transformação seria a pressão e o volume. Essa transformação isotérmica, a descoberta ocorreu por volta do meados do século XVII. A principal contribuição para essa descoberta foi aquele famoso cientista chamado Robert Boyle. Ele ficou bastante conhecido por ser o principal cientista que ele fez a transição do término da alquimia e o surgimento da química como ciência, beleza? Esse é o cara, esse é o famoso só acredito vendo. Então me ajuda aqui, moçada. O teacher colocou, observa que tanto nessa situação e essa situação, a quantidade de gás é fixa, aluninhos. Inclusive, pode contar. 11 bolinhas em cada lado, tudo bem? Beleza? Então me ajuda. Eu tenho aqui, uma temperatura T1 e essa temperatura ela é T1, ou seja, transformação isotérmica, temperatura constante. Observa aqui, aluninhos, o volume é V1. O volume é V1 dividido por 2. Reduzir esse volume pela metade, a temperatura é constante. Pensa no êmbolo, aluninhos, sem agulha. Coloca o dedo na ponta e pressiona. Quando você pressiona para reduzir o volume pela metade, o seu dedo vai doer. Porque nesse espaço menor, nesse volume menor, essa molécula, as partículas, elas começam a se chocarem contra a parede do sistema numa velocidade, numa intensidade gigantesca. Então, a partir do momento que o teacher reduziu o volume pela metade,
O que eu faço com a pressão? Eu dobro a pressão, aluninhos. Então, se eu estou dobrando a pressão, eu vou colocar aqui, ó, 2 barrinhas. Tudo bem? Convém ressaltar que toda transformação isotérmica, ela acontece a temperatura constante. Se o teacher reduz o volume, o que eu faço com a pressão? Evidentemente, eu aumento a pressão. Então, se a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais, esse gráfico seria algo próximo disso. Então, a gente vai colocar aqui, ó, pressão e volume. Eu vou escrever assim, ó, inversamente proporcionais. Matematicamente falando, toda grandeza inversamente proporcional eu vou representar assim, ó. P vezes V é igual a uma constante, a um valor constante quando a temperatura. Na segunda transformação, eu vou pensar em uma transformação isobárica. Eu volto a mencionar que essa palavrinha iso, isso aqui dá uma ideia de igual. Essa palavrinha bárica, isso significa baros. Isso passa uma ideia de pressão constante, aluninhos. Pressão constante, tudo bem? Então eu vou pensar em uma transformação e essa transformação ela ocorre devido à pressão constante. Lembrando que quando eu me refiro a uma transformação isobárica, eu vou lembrar do Charles em aproximadamente 1787, aluninhos. Agora vem comigo. As variáveis são sempre 3 variáveis. Eu vou pensar no volume, eu vou pensar na pressão e eu vou pensar na temperatura. Transformação isobárica, isso aqui acontece a pressão constante. A quantidade de choque dessas partículas na parede do sistema, tanto nessa primeira situação quanto nessa segunda situação, lembrando que a pressão é constante, em um determinado tempo de, sei lá, X minutos, a quantidade de choque é a mesma. Então, observa aqui, aluninhos. Eu vou pensar assim, ó. Pressão P1, pressão P1. Volume V1. Esse volume aqui, pessoal, o teacher dobrou esse volume. Se liga, moçada. A partir do momento que eu penso em uma transformação, o que acontece é a pressão constante. Se eu dobrar o volume, o que eu faço com a temperatura? Você concorda? Se esse espaço é o dobro e a pressão é constante, eu dobro o volume, necessariamente eu dobro a temperatura. Então, quando eu penso na transformação isobárica, volume por temperatura, eu dobro o volume e eu dobro a temperatura, eu sei que essa transformação, ela é o que, moçada? Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Teacher, quer dizer que se eu triplicar o volume, eu tenho que triplicar a temperatura? Perfeito. Matematicamente falando, uma transformação diretamente proporcional, ela é representada assim, ó. V dividido por T, a pressão constante, isso aqui é igual a uma constante. Belezinha, seres das trevas? Aluninhos, na terceira transformação
transformação gasosa, o teacher vai mencionar a transformação isocórica, isométrica, isovolumétrica. Ou seja, eu volto a frisar que essa palavrinha iso dá uma ideia de igual, córica vem de coros, e isso significa volume constante, aluninhos. Lembrando que existem 3 variáveis, o teacher fala isso toda hora, porque é de propósito, aluninhos. Você não pode esquecer. Ouça o teacher. É muito importante, aluninhos. Quando eu penso nessas 3 variáveis, é o volume, a temperatura, a pressão. Eu penso em uma transformação que ocorre a volume constante, aluninhos. Observe que a quantidade de gás nessas 2 situações, a quantidade é igual, tudo bem? E nessas 2 situações, para ser mais específico, o volume também é o mesmo. Então me ajuda aqui, aluninhos. Eu tenho volume V1, a pressão P1 e a temperatura T1. A pergunta é: o que irá acontecer com a pressão quando eu dobro a temperatura e o volume é constante? Você concorda comigo? A partir do momento que o teacher dobra a temperatura, essa partícula começa a vibrar mais rapidamente. Então, se eu dobro a temperatura, ela vai vibrar, numa velocidade 2 vezes maior, se a gente utilizar essa proporção. Pode crer, moçada? Se isso começa a vibrar mais, você concorda que o choque da partícula na parede do recipiente também será maior? Sempre quando eu dobro a temperatura, eu dobro também a pressão. Então eu posso falar que a temperatura e pressão são grandezas o quê, aluninhos? Diretamente proporcionais. Matematicamente falando, a gente mostra de acordo com essa situação. Quando eu penso num gráfico de uma grandeza diretamente proporcional, isso aqui é uma equação de primeiro grau, eu estou falando de uma reta. Se é diretamente proporcional, isso aqui passa pela origem dos espaços, aluninhos. Tudo bem? Conclusão que eu tiro dessas 3 transformações, eu chego na equação geral dos gases. Essa equação geral dos gases é extremamente famosa. Lá na Grande Serrana, a gente chama isso de Piviti-Povotó. Piviti-Povotó. Eu só peço uma atenção especial quando a gente pensa na temperatura. A temperatura é só Kelvin, aluninhos. Agora, a pressão não. A pressão, se eu utilizar a TM aqui, eu vou colocar a TM aqui. Se eu colocar milímetro de mercúrio aqui, milímetro de mercúrio aqui. Olha o volume. Se for mililitro, mililitro. Litro, litro. Agora, a temperatura é só Kelvin. A temperatura é só Kelvin. Tudo bem, moçada? Meus amores, satisfação estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. Um beijo no coração de todos vocês, galera. Abraço!